Irmãos, nós vamos pensar hoje sobre o tema como é bom ter plena certeza. É uma das coisas mais difíceis nos dias atuais são as incertezas. A gente vive num conflito quando não temos certeza de algumas coisas. A gente vive na dúvida. A gente vive, às vezes, perplexo, porque não sabe o que fazer, porque não tem convicção do que é melhor, porque fica numa situação difícil, diante de tantas adversidades, em que traz para nós um conflito, uma confusão na nossa mente, na nossa cabeça. E há muitos que estão por aí vivendo sem convicção de fé, por exemplo, na pessoa de Jesus. E às vezes algumas coisas acontecem, a gente tem dificuldade de compreender se essas coisas vêm do Senhor ou não. Às vezes nós achamos que determinadas situações, elas são situações em que Deus não tem nada a ver com isso. Às vezes nós rejeitamos determinadas situações por entender ou por pensar, mas não com convicção de que aquilo de fato é do Senhor, vem do Senhor. Mas eu quero pedir para a gente poder pensar um pouquinho sobre como é bom ter plena certeza, e certeza exatamente desta fé em Jesus, desta vida com Deus, desta comunhão com Ele, desta convicção de que o Senhor morreu na cruz por nós e nos trouxe vida e vida em abundância. E o versículo está em Romanos 8:37, que diz assim: em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos de ter plena certeza das nossas convicções, daquilo que nós confessamos, daquilo que nós professamos. E esta certeza, ela precisa estar em harmonia. Quando eu falo de certeza, eu falo de entendimento, eu falo de convicção na mente. Mas ela precisa estar em harmonia com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, para que estas convicções e essas certezas, elas possam sobressair de maneira mais clara para quem nos observa, para que as pessoas possam olhar para nós e fazer uma leitura muito coerente daquilo que nós dizemos com aquilo que nós fazemos, nos comportamos. E o apóstolo Paulo, ele escreveu certa vez: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esta é uma das certezas que nós precisamos ter, de que Deus nos chamou para um propósito. E, portanto, ter a certeza de que todas as coisas cooperam para esse bem daqueles que amam a Deus é algo que nos conforta e que nos dá convicção e certeza de que seremos vitoriosos diante das lutas e das adversidades que às vezes nós temos dificuldade de compreender, mas é possível entender, é possível aceitar, né, na verdade, diante de tantas situações. E é isso que eu quero pensar com vocês nesta noite, tá certo? Então, voltando para o versículo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isto indica, queridos, que nós não pisamos em terrenos de dúvida. Nós não andamos, né, titubeando aí sem saber do que cremos. Não caminhamos por um caminho incerto. A fé em Cristo Jesus, a convicção de vida eterna, é algo que precisa estar resolvido dentro de nós. Precisa ser algo inconfundível. Temos plena certeza. Cremos cremos em Jesus, ou quem crer em Jesus, sabe das promessas que Deus tem reservadas para os seus. Quem crê em Jesus confia no que ele fez ali na cruz.
há 2000 anos atrás. Esta não é uma suposição, não é uma conjectura ou uma hipótese, mas uma certeza experienciada, experimentada. É aquilo que diz no capítulo 8, né, da mesma carta aos Romanos que nós acabamos de ler, o versículo 37. O versículo 28 é 26, não me lembro agora, diz assim que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Então, esta convicção, esta plena certeza, nos faz caminhar de cabeça erguida, nos faz olhar não para as circunstâncias, mas por fé, nos faz caminhar crendo que seremos vitoriosos diante das lutas. Porque esse Jesus, ele está conosco em todo o tempo. Então, esta não é uma suposição, não é uma conjectura ou uma hipótese, mas é uma certeza experienciada, experimentada. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque esta certeza também nós temos de que as Escrituras é a palavra de Deus, é a verdade, e, portanto, nós podemos tomar posse, vamos dizer, do que ela diz e buscar viver na prática aquilo que as Escrituras nos diz. Ainda que seja difícil de compreender, é possível aceitar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não apenas as melhores coisas. O versículo não diz que algumas coisas, o versículo não diz que apenas parte delas ou as coisas boas. Então não são apenas algumas coisas, mas todas as coisas. Não são as melhores coisas, mas todas. Todas as coisas cooperam para o bem, mas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Provavelmente as pessoas que não amam a Deus, algumas coisas não cooperam para o seu bem, cooperam para o seu mal. E isto, quando a Bíblia diz que todas as coisas, elas cooperam para o bem, isso não significa que as coisas acontecem de forma aleatória, sem interferência de ninguém. Nós precisamos estar certos de que não há acaso, não existe sorte ou azar, existe propósito, existe um planejamento do Deus eterno, existe o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que governa sobre todas as coisas, que Ele está no comando de todas as coisas. Deus é quem está no comando da sua vida. E as suas mãos onipotentes trabalham em sua vida diante das circunstâncias. E nunca para fazer o mal a você, mas sempre para o seu bem. Porque é isso que diz as Escrituras. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Provavelmente o conflito de muitas pessoas, né, esteja exatamente aí. Dizer como é que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem, quando na verdade eu não consigo entender que essa situação que eu estou vivendo, ela é boa para mim. Aí talvez você possa despertar aí para fazer uma outra pergunta. Mas será que realmente eu amo ao Senhor? Porque amar a Deus tem uma implicação, que é a disposição de você obedecer o que as Escrituras diz, com alegria, sem reclamação, sem murmuração, sem resistência, mas com disposição de viver satisfeito em obedecer o que diz as Escrituras. Então, às vezes a gente tem a pergunta: como é que essa coisa contribui para o meu bem? Se está me provocando mal. Mas o resto do versículo diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ele define para quem essas coisas contribuem. Para quem ama a Deus.
porque ele vai se submeter ao propósito de Deus, né? Se as coisas não acontecem aleatoriamente, se todas as coisas existem um propósito por trás, ainda que a gente não entenda, ainda que a gente não tenha discernimento, mas se todas as coisas têm um propósito de Deus para nós, então existe algo que nós precisamos, talvez, nos submeter, que são boas, porque elas estão contribuindo para o nosso bem. E provavelmente a gente não saiba de imediato. Provavelmente o resultado não venha logo naquela circunstância, lá na frente, bem depois. Mas lá atrás ela estava contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o Senhor trabalha, né, diante das circunstâncias, nunca para fazer o mal a você, mas sempre para o seu bem. É preciso termos em mente isso. Mesmo que as pessoas intentem o mal contra você, mesmo que a situação ao seu redor esteja de maneira tão avessa que você não compreenda, Deus pode transformar em bênção. Deus pode transformar em bênção. E às vezes, queridos, nós estamos diante de situações tão complicadas que a gente não consegue perceber algumas referências das Escrituras de lições para nós, alguns personagens bíblicos, às vezes nós esquecemos. Mas uma referência nessa circunstância que nós podemos trazer aqui, em que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é a pessoa de José do Egito, que foi odiado por seus irmãos, foi vendido por eles como escravo. José passou por um processo muito complicado, como escravo, como prisioneiro, acusado injustamente, sofrendo de maneira injusta, vamos assim dizer. Mas aquela ação que os seus irmãos provocaram contra José, fazendo algo indevido, aparentemente, contribuiu para o bem não apenas dele, mas para toda a família, inclusive para os seus irmãos que estavam agindo de maneira indevida, vamos assim colocar, olhando pelos olhos humanos. Então José do Egito foi odiado por seus irmãos, vendido por eles como escravo. Esta situação poderia ter levado José a nunca mais querer saber da sua família, do seu Deus, do Deus do seu pai, do Deus do seu avô. Nunca mais querer saber em seguir o Deus de Abraão, de adorar o Deus vivo, mas tomar um Deus falso do Egito, né, junto ao rei Faraó, e poder oferecer sacrifícios idólatras. Não, José não olhou por aí. José manteve a sua certeza, a sua convicção no Deus que estava com ele e que as circunstâncias adversas que estavam acontecendo poderiam contribuir para o seu bem. Então, esta experiência de José, esta referência de José, traz para nós uma lição muito importante, porque José não viveu apenas um momento de ser vendido como escravo. José viveu anos com dificuldade, sendo tratado como escravo, como prisioneiro, mas ele estava numa posição de que aquelas circunstâncias poderiam contribuir para o seu bem. Depois de 20 anos, mais de 20 anos, daquela situação que foi vendido como escravo, José sentou no trono como governador do Egito, e os seus irmãos foram comprar alimento, diz as Escrituras, naquela terra, que era única daquele contexto, com muita fartura. O Egito, naquele momento, era o celeiro do mundo, estava sustentando toda a humanidade ali circunvizinha. E diante exatamente dessa condição de José, agora, né,
como, digamos assim, instrumento de Deus para abençoar e sustentar toda aquela população, inclusive a sua família que vinha de fora, né, de onde estava José, para comprar alimento. José se revelou e disse aos seus irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bênção para a preservação da vida de vocês. José tinha uma certeza de que Deus, o soberano Senhor, estava conduzindo a sua vida, a sua história, mesmo como escravo, mesmo como prisioneiro, mesmo sendo acusado injustamente, mesmo sendo invejado pelos seus irmãos, mesmo sendo odiado por aqueles que não queriam que José participasse da sua vida. Mas porque José tinha uma certeza. Tinha plena certeza de que Deus era com ele, onde quer que ele fosse. Você pode confiar no cuidado de Deus. Diante do sofrimento, diante da luta, diante da dificuldade, creia. Confie no cuidado do Senhor sobre sua vida. Deus te ama de maneira muito especial. Você já deve ter confessado isso. Deus cuida de você. Você já deve ter dito por aí que Jesus morreu por você, que deu a vida por você. Então, confia no cuidado do Senhor. Deus está trabalhando em você e por você. Se você está passando por lutas, dificuldades, sofrimento, eu costumo dizer que as provações, as lutas, as dificuldades são ferramentas de Deus para o nosso bem, para nos transformar em pessoas melhores, para nos fazer melhores adoradores, para nos render e obedecer mais ao Senhor, para que a nossa vida alegre mais ainda o coração de Deus e a gente venha se deleitar nesse Deus que é digno de glória, de honra e de louvor. Então, aquele que começou a fazer a boa obra em você, ele vai completar. Nós estamos aqui vivendo um tempo de construção. Deus nos chamou para viver uma vida de santidade e pureza, e as lutas, as provações, elas servem de elementos para a nossa, para o fortalecimento da nossa fé, para a nossa convicção cada vez mais se tornar, digamos assim, viva diante do Senhor. Para sermos obreiros aprovados, para recebermos a coroa da vida. Mantenha a certeza de que Jesus é o teu Senhor e teu Salvador todos os dias, meu irmão, minha irmã. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Jesus, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e Ele trabalha em você e trabalha por você. Aquele que começou a fazer a boa obra em você há de completar até o dia de Cristo Jesus. No dia que Jesus quiser tirar você desse mundo para levar para a eternidade, para junto dele, ele vai fazer. Glória ao Senhor por isso. E eu quero só trazer a evidência para a gente encerrar esse momento, o texto que o apóstolo Paulo traz com muita clareza esta certeza plena, esta convicção da sua relação com esse Deus. No mesmo capítulo 28, aliás, no mesmo capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo 31, o texto vai dizer, eu vou só ler, o texto vai dizer para vocês estarem aí conectando o que nós queremos. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas?
Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E o apóstolo Paulo vai estar dizendo, porque estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o porvir, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa, nada na criação poderá ou será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que texto lindo! Do versículo 31 ao versículo 39. Toda essa descrição que o apóstolo Paulo faz neste capítulo, ele faz trazendo exatamente a certeza plena de que absolutamente nada o faz separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, assim como Paulo foi carimbado aí pelo Espírito Santo da promessa como propriedade exclusiva de Deus, eu e você também fomos. Nós precisamos ter plena certeza de que nada, mas absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, que chova canivete, vamos assim dizer, né, numa linguagem, eu não sei se aqui o pessoal conhece esta linguagem, no Nordeste é muito conhecida. Pode chover canivete. Nós estamos firmes na presença do Senhor, porque nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Andar em plena certeza, irmãos, é um dos maiores privilégios que o povo de Deus tem. Andar em novidade de vida, andar em convicção de que Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador. E que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seu coração e que Deus venha fortalecer cada dia a sua fé na pessoa de Jesus e assim você possa enfrentar as adversidades na graça e no amor do nosso Deus. Amém?